Sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje vamos abordar um tema de suma importância para todos nós. Trata-se dos relacionamentos familiares. Esse tema é desenvolvido pela mentora Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito, capítulo 7. Tudo provém da unidade e envolve a unidade. O universo é uno na sua constituição, resultado do psiquismo divino, que a tudo envolve e dinamiza. As construções mais complexas são resultado do relacionamento das partículas cujas moléculas se identificam na mesma vibração de força cósmica, sempre constituídas de microformas que se diluem na energia primitiva, que constitui a unidade básica. O ser humano, de forma alguma, pode viver sem os relacionamentos que lhe constituem fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e o desenvolvimento dos valores que jazem interiormente de forma embrionária. Quando alguém não mantém relacionamentos saudáveis, encontra-se em distúrbio de comportamento que pode ter características patológicas a caminho de agravamento. Mesmo assim, salvadas as exceções naturais, existem processos inconscientes de identificação com outros do mesmo nível emocional, estruturando um tipo qualquer de relação, embora de natureza agressiva, cruel ou dependente. Esse mecanismo é essencial para a preservação da saúde física, emocional e mental, em razão de estruturar o comportamento de maneira edificante quando realizado em equilíbrio ou facultar transtornos de vária ordem, se proveniente de reações geradas pela antipatia ou pela animosidade primitiva, que ainda predomina como guia de conduta. Os relacionamentos de qualquer natureza oferecem campo para reflexão quando na área da consciência, por propiciar parâmetros que facultam os comportamentos ideais mediante a análise de cada experiência e dos resultados que ensejam. O ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento e amor. O fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas umas com as outras, contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Uma velha fábula conta que, numa já remota era glacial, os porcos espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente, provocando reações inesperadas, quais os afastamentos de alguns deles. Como consequência da decisão,
todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se, agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. Trata-se de excelente lição para uma feliz convivência, um produtivo relacionamento, respeitando-se sempre os valores daquele a quem se busca, sua privacidade, seus sentimentos, suas conquistas e prejuízos, que fazem parte da sua realidade pessoal. Detendo-nos agora mais especificamente aos relacionamentos familiares, diríamos que a família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução, porquanto no mesmo clã os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. Assim, no recesso da família, renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados em reencarnações transatas, refluindo, consciente ou inconscientemente, como necessidade de liberação dos conflitos, quando forem dessa natureza, ou intensificação da afetividade, que predispõe às manifestações mais significativas do amor, além da esfera doméstica. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas vivenciados. Por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, os relacionamentos se fazem saudáveis e enriquecedores, ampliando os horizontes de afeto que se expandem em todas as direções, qual rio generoso que se espraia em campo aberto, irrigando o solo e dando vida mais abundante por onde passa. O relacionamento no lar constitui preparação para as conquistas da solidariedade com todos os seres, não apenas os humanos, porquanto o desenvolvimento dos valores intelecto-morais propicia aspirações mais amplas que vão sendo conquistadas à medida que o indivíduo amplia a capacidade volitiva de amar. Essa volição propele-o à compreensão das dificuldades que os relacionamentos às vezes enfrentam. Somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres que se intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior. A mentora nos fala que mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando o clima de hostilidade ou de indiferença que o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. Assim, representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola, na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano.
Por serem profundos e inevitáveis, os relacionamentos domésticos, positivos ou não, apresentam o desenvolvimento da afetividade que prepondera, quando negativos, em forma reagente, porém viva, e quando saudáveis, em mecanismos de evolução que apressa a lídima fraternidade. No geral, as pessoas temem os relacionamentos mais sérios porque não desejam ser magoadas, acreditando que não lograrão a compreensão nem o apoio de que necessitam, preferindo uma atitude de distância, o que tampouco as impede de experimentar qualquer tipo de constrangimento. Tal atitude, inegavelmente conflitiva, resulta em tormento para quem assim se comporta, porque se sente expulso do contexto, não obstante essa atitude seja de eleição própria. Não há crescimento psicológico sem o enfrentamento de problemas, sem o atrito das emoções, particularmente na área da afetividade, que é campo novo para o ser, quando treina mais fortes e valiosas expressões de amor. É verdade que não se pode impor o amor. No entanto, não menos verdade é que, a pretexto de amar ninguém, se deve deixar permanecer estacionado no obstáculo que defronta. À medida que se cresce, mais soma de recursos se acumula para distendê-los àqueles que se encontram em faixas menos evoluídas, auxiliando-os com lúcida afeição fraternal. Os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade, desde que o campo é fértil para as discussões, as agressões, as discrepâncias, mas também para a compreensão, a ajuda recíproca, o interesse comum, mediante cujas ocorrências dá-se naturalmente a integração do ser na convivência social. Quando alguém experimenta conflito no lar e não consegue superá-lo, o mesmo seguirá por onde for, porquanto, sendo de natureza interior, necessita ser diluído antes que superado. O ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre aprendiz, sensível, a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade ou para a desdita, dependendo de como esse seja encaminhado. O lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se célula eficiente da sociedade. Assim, a criatura humana é muito mais do que os impulsos instintivos dos desejos servis. Espírito imortal que é, encontra-se programada para a superação das experiências primárias, vivenciadas, rumando na direção dos sentimentos sublimes, que lhes são a herança divina, dormindo nos refúgios do ser. A sociedade equilibrada deve funcionar como uma orquestra afinada, executando especial obra sinfônica, na qual predomina a harmonia dos movimentos e das notas musicais, sob a regência feliz do ideal que proporciona alegria e paz. Para que isso seja logrado, o amor desempenha um papel especial, o de conseguir superar as dificuldades naturais da fase inicial de identificação, quando todos ainda não se conhecem e mantêm o compreensível receio de suscetibilização de um em relação ao outro, ou de não poderem compreender ao que de cada qual é esperado. O amor, em qualquer situação, produz enzimas psíquicas
que contribuem eficientemente em favor do metabolismo social, produzindo o quimismo necessário à renovação de todas as suas células e do organismo total, como efeito inevitável. Assim, chegamos ao final de mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles em busca da iluminação interior. Deixe o seu like, inscreva-se no canal do Gaeb no YouTube, acione o sininho para receber as notificações. E não esqueça de fazer seus comentários no espaço que fica logo após a descrição deste vídeo. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade.